Amém, glória a Deus. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Nós vamos ficar aqui de agora até a noite. Vocês não vão querer me ver só falando, então vocês vão fazer o favor de conversar comigo. Combinado assim? Então, vai ter que ser interativo esse negócio, vocês querendo ou não. Combinado? Senão vocês não vão me aguentar. Vai chegar o final da noite e vocês vão falar, não aguento mais essa mulher. Preciso ir embora. Manda para Curitiba de novo. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Como que nós conhecemos, né, São Bento do Sul? Nem sei como. A gente um dia falou assim, vamos passear aqui por perto de Curitiba. E a gente foi ali parar no hotel Serra Alta. E a gente gostou tanto do hotel e sempre no inverno a gente vem aqui no Serra Alta. E aí, já virou uma cidadezinha do nosso coração. E aí, um dia eu estava lá no Serra Alta, uma senhorita, né, uma senhora muito bonita, loira, alta, com sotaque alemão, me mandou uma mensagem assim, seguidora lá da página. Escuta, eu posso te conhecer? Aí, eu nem te contei isso, Carmen. Eu falei, meu Deus, que medo, né? Não sei, a pessoa vem aqui, pode ser uma louca, não sei. E o Mauro falou assim, você não conhece? Então recebe aqui perto de todo mundo, né? E a gente foi tomar chá no hotel. E aí eu conheci a Carmen. E foi uma conversa tão gostosa, ela não era louca, coisa nenhuma, estava tudo certo. Uma bênção ela. E nós nos tornamos próximas, tornamos amigas, né? Naquele dia a gente conversou, eu fiz uma supervisão psicopedagógica, que ela também é psicopedagoga, né? Então, aquele dia ela foi lá, a gente se conheceu, e a partir daí a gente tem, né? Eu vejo ela no Instagram, ela me vê no Instagram, e assim a gente criou uma conexão, até que veio esse convite para estar aqui com vocês. E é uma honra estar aqui. Estamos já amando, já é a nossa casa. Amamos estar com vocês, amamos comer na tua casa ontem, dormir na casa do pastor, tomar café hoje, ver os bichinhos. Tem uma cachorra lá chamada Deb, gente. O meu nome. E aí ela fica atrás da gente o tempo todo. A Deb, o Chewbacca e o Tião. A gente fica o tempo todo ali brincando com os bichos. E o meu filho ficou. Queria muito estar aqui, só que por conta das programações que ele já tem, teve lá a competição de futsal da escola, vôlei, e vai até amanhã a competição. Então, por conta da programação dele, hoje ele não pôde estar aqui conosco. Mas a minha mãe veio, pela primeira vez a minha mãe está participando da jornada Pais Fortes, Filhos Fortes. Primeira vez, né, mãe? E aí, dessa vez eu falei, tá, vamos lá, vou te levar junto. E meu pai ficou. Mas, enfim, esse é um pouco do contexto de estarmos aqui. E aí, eu estou com meu coração muito alegre e muito feliz de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, tá? Como profissional, mas muito mais ainda como ministra da palavra, aquela que vem, que acima de tudo é a palavra de Deus. Essa é a nossa família, né? O Mauro que vocês já viram aqui, eu, o Arthur, nós estamos nesse ministério há 20 anos, né? Há 20 anos a gente cuida de pessoas, cuida de jovens, cuida de casais, enfim, a gente já tem uma longa caminhada aí. Somos membros da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, enfim. Os frufru todo que está escrito ali, tá? Idealizadora do programa Pais Fortes, Filhos Fortes. E depois, caso vocês queiram seguir, continuar lá, como estão dizendo lá hoje, brincando, a psicopedagoga mais afrontosa que tem no Instagram sou eu. Se vocês quiserem seguir, tá lá. O programa Pais Fortes, Filhos Fortes, ele nasceu na pandemia, com a necessidade de ensinar um pouco mais de conhecimentos da minha área, mas também de princípios cristãos para a área, para os pais, para a família. E ele foi crescendo, até que as pessoas começaram a me chamar para ir nas igrejas, para ensinar. De repente, já estavam me chamando para ir para outra cidade e me perguntavam assim, como que eu posso levar a jornada Pais Fortes, Filhos Fortes para a minha cidade? E a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu até me perguntei, mas eu tenho uma jornada Pais Fortes, Filhos Fortes? Né? E aí, eu entendi. Falei, poxa vida, o Senhor já me deu algo na mão, e Ele já deu o nome, e Ele fez a propaganda, inclusive. Porque as pessoas estavam pedindo algo que nem eu tinha feito propaganda e nem eu sabia. Então, assim, aconteceu a jornada Pais Fortes, Filhos Fortes, né? De forma totalmente natural, orgânica e guiada por Deus. Então, agora vocês já conhecem um pouquinho sobre nós. E nós vamos começar
Primeiro com uma atividadezinha. Não se preocupe, não é gincana. Não se preocupe, você não vai ter que levantar do seu lugar, mas você vai receber um sulfite agora, uma folha sulfite, com uma caneta ou um lápis. Quem que poderia ajudar a gente a distribuir? Então, todos vão receber uma folha para que a gente comece a refletir sobre este tema. Nosso tema de hoje é paternidade no jardim. Enquanto eles vão distribuindo, eu vou contando para vocês que toda vez que eu vou a uma igreja, a um lugar, para falar sobre família, a minha condição é sempre que o pai esteja junto. Porque o que nós observamos atualmente? Que há uma grande oferta de curso de maternidade, há uma grande oferta de tudo para as mães. E as mães correm atrás, as mães aprendem, e muitas vezes o pai não corre tanto atrás ou não tem tanta oferta para esse pai. Então, um dos aspectos bem importantes, pais fortes, filhos fortes, é realmente que o pai esteja junto e o pai entenda tudo que a gente vai fazer aqui e traga a mudança necessária para cada família. Quem aqui é bom em desenho? Levanta a mão. Ó, preocupação. Desenhar. É bom em desenho? É? Quem mais é bom em desenho? Quem aqui não é bom em desenho? Então tá, não é concurso de desenho, para começar. Quando eu fizer a proposta para vocês, vocês vão falar assim, ah, meu Deus do céu, não sei desenhar. Ah, eu não estou entendendo nada, mas calma. O que eu vou pedir para vocês é para que vocês me escutem e simplesmente façam na folha aquilo que eu estou direcionando vocês. Combinado? Certo, vamos dar partida então? Todos prontos ou não? Posso começar? Sim ou não? Ah, ok. Lembra que vocês precisam falar comigo, tá? Então, assim, tudo que eu falar aqui, ou que outra pessoa falar, vocês precisam colocar no papel. Primeiro, esta folha tem que estar no formato paisagem, no modelo paisagem, deitada. O que eu tenho aqui na minha frente é uma paisagem bucólica. Sabem o que é bucólica? O dor de barriga? Não. Uma paisagem bucólica é uma paisagem assim que tem bastante aquele aspecto dramático, um aspecto bastante com árvores, com folhagens. Então, esse é o contexto. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, que este desenho que eu tenho aqui, ele está em dimensões, em perspectiva. Tem uma primeira perspectiva, uma segunda e uma terceira, tá? Então, o que eu vejo aqui é um caminho que começa largo no meio da folha e ele vai afunilando até chegar no final desse horizonte. Pode começar a desenhar. Um caminho que começa largo no centro da folha, na primeiro plano, nessa perspectiva, e ele vai diminuindo até chegar no final do horizonte. Lá no final do horizonte, meu marido está perguntando se vai ter prêmio para o melhor desenho. Será? Vou deixar essa expectativa para o final. No final deste horizonte, ali no final do caminho, tem algumas folhagens, algumas árvores assim que você consegue enxergar lá no final. Do lado esquerdo deste caminho, tem um sobrado antigo, com as paredes de material, só que assim, a telha, aquela telha de barro bem antiga, tem também um chaminé, onde a fumaça vai para o lado direito, no desenho. Nesse sobradinho, tem uma janela no sótão, tem uma porta, tem uma outra janela. Em cima da porta tem um toldo, como se fosse um toldinho assim,
só que também com telhas. Do lado desse sobrado, na parede, tem uma árvore bem grande. Oi? Tanto faz o lado. Aquilo que eu estou te falando, você tem que entender e compreender. Do lado desse sobrado também tem uma cerca, mais ou menos 1 metro de altura, que tem umas folhagens na parte de cima. A pastora Ju, ela vai continuar olhando esse desenho e ela vai falar para vocês o restante. Em frente a esse sobrado tem uma construção mais antiga. Nessa construção dessa casa mais antiga, tem uma porta mais arredondada. Tem uma porta... Deixa eu pôr o óculos aqui para eu passar uma coisa... Uma porta mais assim de pedra, sabe? Isso, sabe? Quando tem aquela contorno assim de pedras. Tem aquelas venezianinhas abertas, aquela construção mais antiga, assim, tipo provençal, assim. Tem floreiras nas janelas, bem romântica. É uma vielinha assim que corta uma casa da outra. Ela falou, né? Então tem esse caminho que é uma viela estreita assim, e de um lado está esse sobrado, do outro lado está essa construção um pouco mais antiga. Do outro lado em frente, assim, ó, uma de frente para outra, assim. Chama o pastor agora para ele continuar. G, vem aqui continuar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nada a ver, Milton. Estava servindo as pessoas. Tá. É só você olhar e continuar a dar as características do desenho. Falou do sobrado, eu falei na frente de uma construção mais antiga, com uma porta redonda de pedras, mais provençal, com venezianas e jardineirinhas assim. É um cenário de casas muito antigas, inclusive é preto e branco, e tem uma viela no meio, uma rua bem estreita, com 2 casas, uma de cada lado, né, em perspectiva, indo para um lugar assim que não dá para ver para onde vai. E as janelas são de madeira, as portas são de madeira, as casas têm muita pedra nelas, tem um muro à esquerda, uma mureta à esquerda antes da primeira casa à esquerda. Desculpa. Desculpa, gente, eu estou acostumado com o chat GPT. Brincadeira, não estou não. Senão vocês vão achar que eu preparo pregação no chat GPT, não faço assim. E a chaminé está saindo fumaça, então dá um aspecto de que tem alguém lá dentro cozinhando ou se aquecendo. Tem chaminé, a casa da esquerda tem chaminé. A casa da direita também, mas está desligada. Tem um pedaço de árvore que aparece na parte de cima, no meio entre as 2 casas, de uma perspectiva mais próxima. Então quem tirou essa foto, ou quem pintou essa imagem, estava provavelmente de frente de uma árvore. Então tem um pedaço de galho aí que tampa o céu, que fica entre as 2 casas. As 2 casas têm 2 andares. Devia ter falado isso antes, né? Perdão, gente. Tem 2 andares. Me falaram que é para parar, tá? Tem 2 andares. E tem nas janelas da casa da direita, tem aquelas persianas abertas, uma de cada lado. Veneziana? Veneziana, desculpa.
A casa da esquerda, em cima da porta tem um toldo. Acredito eu que a porta principal que fica entre duas janelas e uma janelinha menor em cima da porta. E é para ir para quê? Oi? Isso, são detalhes das casas. As duas casas têm um espaço que poderíamos dizer que é como se fosse uma calçada na frente delas, antes da rua, né? Então, a calçada da esquerda, ela tem mais obstáculos. Ela tem um arbusto, ela tem uma entrada para casa, daí tem um pouco de grama na sequência, e uma cerquinha lá no fundo, do lado esquerdo, quando acaba a casa. Sabe quando a rua continua? E daí some. Ela some na quina da casa da direita, que tem uma calçada mais livre. Parece que não tem obstáculo nenhum. Oi? Não tem cercas juntas. Caminho, no meio é um caminho para passar um carro, uma viela, como se fosse uma rua de um carro só que passe. Tá bom? Perfeito, gente, olha, o pastor, a Ju, assim, ó, perfeitos, tudo que vocês falaram tá perfeito. Eu acho que, assim, com 3 pessoas falando, eu acho que vocês conseguiram colocar exatamente o que nós observamos ali no papel de vocês, certo? Sim, calma. Eu também estou curiosa para olhar o de vocês vão querer ver o meu também. E vocês sabem qual é a aplicação disso que nós fizemos? Para ver quem entende melhor ou quem se comunica melhor? Não. Isso aqui é para exemplificar a vocês que tudo aquilo que nós escutamos do outro para aprender e que nós não olhamos o modelo original, vai ficar conforme o modelo original? Não, vai ficar conforme o quê? Conforme aquilo que eu desejo escutar. Há uma grande diferença entre aquilo que eu falo, aquilo que você entendeu, aquilo que eu quero que você entenda e aquilo que você achou que você entendeu. Há muita diferença, há um grande distanciamento entre tudo isso. E quando nós falamos de família, quando nós falamos de educação de filhos, de modelos de paternidade, de maternidade, nós temos feito isso. Vocês sabiam? A gente liga lá no Instagram, a gente fala assim, deixa eu ver o que a Débora vai falar. E eu começo a dar detalhes do desenho. Aí você fala assim, peraí, deixa eu ver o que o outro fulano está falando. Aí você vai montando o seu desenho, você vai aplicando aquilo que você está entendendo de alguém que está falando na educação dos filhos, no modelo de família que vocês têm construído. E aí você pega de um, você pega do outro, você pega de mais outro, você pega de mais outro. E aí você olha para aquele resultado e fala, ixi, deu nada certo. Mas eu estou fazendo tudo o que estão me falando. Estou fazendo tudo o que a Débora fala. Eu estou fazendo tudo o que o pastor fala. Eu estou fazendo tudo o que a pastora está falando. Por que não está ficando bonito esse desenho? Por que não ficou bonito o desenho de vocês? Talvez pode ter ficado bonito, né? Mas não ficou de acordo com aquilo que eu estou vendo aqui. Quando eu colocar o desenho ali, vocês vão comparar o desenho de vocês com aquilo que vocês fizeram. Certo? Vamos ver? Não, primeiro eu quero ver o de vocês. Espera aí. Quem viu o desenho, que foi o pastor Jean, a pastora Ju, o Mauro sabe qual é o desenho, eu vou mandar e vocês vão fazer o favor para mim de pegar aquilo que vocês acham que mais chegou próximo. Combinado? Eu vou olhar também. Gente, o que eu descobri? O que eu descobri olhando só a parte aqui, ó, que vocês são bons em dar desculpas. A hora que eu chegava perto, eles falavam assim, é que não deu tempo. Teve uns desenhos que tinha tudo desenhado do lado esquerdo. Eu perguntei, mas não tem nada do lado direito? Não, mas ninguém falou que tem do lado direito. Olha só o que a gente faz. Nós fazemos isso. Quando alguém chega perto da nossa família e a gente vê um negócio que está desgringolado, a gente fala assim, é
que não deu tempo. Não, mas é que o pastor falou. O pastor falou assim e eu fiz e não deu certo. Não é assim que a gente faz com a nossa família? Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? A gente justifica os erros dos nossos filhos? Não, mas é que a fulana de tal falou que tinha que fazer assim, que tinha que educar desse jeito. E aí não deu muito certo, mas eu fiz, né? Eu fiz. Deixa eu mostrar o modelo para vocês. Vai separando. Tinha condições de tudo aquilo que eu falei, que os pastores falaram, tinha condições de vocês captarem por meio verbal e colocar? Não. Se eu mostrasse para vocês o modelo original, seria mais próximo do real que vocês chegariam? Sim. E aí eu pergunto para vocês, por que então que nós não vamos direto ao modelo original? Por que nós não olhamos direto à palavra de Deus para comparar aquilo que nós temos feito? E nós estamos indo na cópia da cópia. Nós estamos indo por aquilo que falam, por aquilo que dizem que é certo. E nós não comparamos com a palavra. Nós não pegamos a palavra e falamos, vamos botar isso aqui à prova. A gente não faz. Eu brigo com os seguidores lá da minha página e falo assim, vocês não podem confiar no que eu estou falando aqui para vocês. Isso é raso. Vocês precisam provar pela palavra. Pega o que eu estou falando e compara com a palavra para ver se está certo. Nós precisamos nos aprofundar na palavra, naquilo que o Senhor Deus tem para nós. Se nós não tivéssemos a palavra por escrito, que é um modelo, se nós lá desde o começo, toda a história, todo o direcionamento fosse dito por meio só de palavras, hoje nós teríamos a totalidade da Bíblia ou parcial e deturpado? É parcial e deturpado. Tem uma comparação que sempre me vem à mente, né? As professoras antigas vão lembrar de quando não havia máquina de xerox nas escolas, a gente usava o quê? Mimeógrafo, né? Quem já fez prova aqui com folha de mimeógrafo? O que vocês têm na cabeça de vocês agora? A gente fazia assim, né? E eu acho que eu descobri que os alunos eram mais calmos por causa desse cheirinho de álcool. Já entorpecia os moleques tudo ali, né? E assim, a história do mimeógrafo, quando a gente fazia a matriz, ela ficava tão bonita, tão perfeita. Quando você colocava ali, a primeira cópia saía nítida, bonita. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a 10ª, pronto. Já não tinha quase nada, só tinha uma sombra do modelo original. Nós temos feito isso com a palavra de Deus, com a educação de filhos, com a maneira original que o Pai deixou para que nós fizéssemos com os filhos. E aí, quando a gente vai pegando a cópia, da cópia, da cópia, porque o fulano falou, o outro falou, o outro falou, o outro falou, nós vamos ter uma educação de filhos baseado no modelo humano e humanista. Não mais cristocêntrico. Até o final vocês vão juntar todas as peças do quebra-cabeça que eu estou falando aqui para vocês. Como o Pai me amou, eu também o amei. Vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Percebem que esse texto, ele faz assim, ó. Assim como vocês também façam. Assim como vocês também amem. Assim como vocês também permaneçam. Sempre há assim como um modelo. E eu trouxe aqui para vocês hoje o tema do Pai. O que Deus tem
para nos mostrar, o que Deus tem para nos ensinar em Gênesis 1, 2 e 3. Ali o Senhor veio à terra e ele falou assim: ei, crianças, percebam, façam do jeito que eu estou fazendo. Quando a gente trabalha com criança, a gente sabe que não adianta falar muita coisa. A gente fala assim, ó, quer andar? Pega na minha mão e vem andar comigo. Anda um passinho de cada vez. Quando você quer que a criança fale, você fala assim para ela, mamãe, mamãe. E ela fala, papai. Mas a gente está ali incutindo na cabeça dela aquilo que a gente quer que eles falem. A gente mostra. Existem as fases de desenvolvimento infantil. E tem a fase que eles vão copiar tudo que a gente faz. Deus, sabendo desse processo mental para aprender, ele não só falou o que deveria ter feito. Ele veio ao jardim para mostrar passo a passo. E ali no jardim ele deixou para nós 5 lições que nós vamos aprender hoje. De paternidade. E no final sobre maternidade. Mas eu quero que você, pai, homem, abra bem os seus ouvidos. O pai deixou ali para nós 5 lições. Qual é a primeira lição delas? Deus deu condições necessárias. Deus deu condições necessárias. O que isso tem a ver? Antes de colocar os filhos no jardim, o Senhor fez todo um processo. Por que eu estou falando isso que é óbvio? Porque hoje o óbvio não está sendo feito. Qual é o óbvio, Débora? Um processo. Qual é esse processo? O que a gente faz antes de ter filho? Casa. O que a gente faz antes de casar? Namora. O que a gente faz antes de namorar? Ora, brinca. Olha como tem um passo a passo, como tem um processo. Eu estava numa igreja esses dias, daí um pai levantou, contou uma história cabulosa de separa, junta, casa de novo, separa, junta. Uma coisa, e ele falou assim, qual é a tua sugestão para resolver esse problema? Aí eu olhei para o pai e falei assim, escuta, não, vocês decidiram não seguir um processo. Vocês decidiram botar os pés pelas mãos, vocês decidiram começar do final. E no final você vem ainda perguntar para mim qual é o resultado disso tudo e qual é a resolução que eu tenho que dar para o problema que você arranjou? Então, antes da gente arrumar problema para que os outros deem jeito, nós precisamos entender deste processo. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam seguir um processo. Se nós não seguimos esse processo e fizermos coisa errada, corrige, bota esse trem na linha e agora com os nossos filhos nós precisamos ensinar esse processo. Casamento, casa, filhos. Imagine se Deus pegasse e fizesse, antes de tudo, fizesse Adão e Eva, colocasse no meio do nada e falasse assim para eles, agora vocês esperem que eu vou ter que correr atrás para fazer o restante. A gente tem feito isso muitas vezes. Muitas vezes. E quando a gente faz, e os nossos filhos estão lá no nosso jardim, a gente joga na cara deles aquilo que a gente fez. Poxa, você não vê essa casa toda aqui que a gente fez para você? Olha tudo que você tem que a gente faz por você. Você não percebe o esforço que a gente tem para fazer as coisas para você? E aí, a fase da adolescência, o adolescente vai responder o quê para vocês? Mas eu não pedi. Olha como as frases são as mesmas. Mas eu não pedi. E aí o pai fica bravo, a mãe fica brava. E claro, tem que corrigir. E eles têm que valorizar, assim, cada detalhe que eles têm em casa. Só que condições necessárias não é para ser jogado na cara dos filhos. Condição necessária é aquilo que é a nossa obrigação. De prover aos filhos comida, casa e vestimenta. Eu não vi Deus jogando na cara de Adão e Eva. Falando assim, poxa vida, depois desse jardim todo que eu fiz para vocês, vocês me aprontam uma dessa ainda? Deus fez isso? Não. Ele deu condições necessárias e isso foi prerrogativa dele. Eu preciso dar essas condições necessárias para que os meus filhos vivam e vivam bem nesse ambiente que eu vou dar aqui. Nesse ambiente que eu dei. E aí a gente tem assim uma tentativa de imaginar esse jardim
de uma forma muito tranquila, né? Imaginava assim que Adão e Eva ficavam ali no jardim o tempo todo, balançando na rede, comendo árvore, passeando pelado pelo jardim. Já pensaram isso ou só eu? Não é? Nosso jardim, né? A gente coloca lá nossos filhos no nosso jardim. E fala assim, olha que gostosa essa casa, olha só o que a mamãe e papai fez para vocês, né? Olha só, PS5, pega aqui, PS5, última geração, fica aí. Quem que é o pai? E quem foi o pai aí que gritou com o PS5, que está querendo... Quantos anos tem teu filho? Ele tá louco por um PS5, né? Aham. Eu imagino. Eu recebo alguns pais lá na clínica que também, a criança tem 3 anos, mas estão louco por um PS5. Uma mãe essa semana falou assim para mim, ele quer comprar um PS5 para uma criança de 4 anos. Eu olhei bem para a cara dele e falei, a criança quer? É. Falei, segura a tua onda. Você não teve teu PlayStation quando você era criança, você não vai comprar um PS5 e estragar a infância dessa criança. Você não teve o Nintendo quando era criança, calma, segura a onda que vai ter o momento certo. Atari, quem teve Atari? Só o senhor teve Atari? Enfim. Processos, tempo certo para todas as coisas. Tem uma mãe que está ali assim, eu sabia que eu tinha que ter vindo. Detalhe, o bebê está no colo, já está querendo PS5, né? Ah! Sim, claro, a gente sabe. Processos, né? E isso a gente brinca, mas quanto do desenvolvimento infantil a gente não acaba tolindo, podando, por causa de um excesso de tecnologia que é a nossa vontade. A nossa vontade. Gente, lá em casa não é tudo certo, não. Meu marido comprou um PlayStation, meu filho não tinha nem nascido ainda. É verdade ou não é? Para a sorte dele, ele comprou usado e não funcionou. Tinha esquecido dessa história, né? Eu sei. Oi? A esposa que dobra o joelho e ora. O senhor queima antes de funcionar. Segunda lição que Deus nos deu no jardim. Deus deu responsabilidade. Professoras da plateia. O que é um verbo imperativo? Cri, cri. Uma ordem. Um verbo imperativo é frutificai, multiplicai, sujeitai e dominai. Ou seja, filhinhos, pimpolinhos da mamãe, do papai, vocês não vão ficar aqui dentro simplesmente jogando o PS de vocês e no computador e vendo, assistindo Netflix e não vão fazer nada. O Senhor colocou Adão e Eva no melhor lugar do mundo para se estar. Vocês conseguem imaginar o que era um jardim do Éden? Nem o ChatGPT não consegue, sabia, pastor? Porque eu já tentei e ele não me dá a perfeição de jardim. Não dá. Toda vez que eu tento lá um jardim, eu quero um jardim perfeito, não vem nenhuma imagem, porque talvez a gente não seja nem capaz de imaginar a perfeição que Deus fez para colocar os seus filhos ali no jardim. Era perfeito. Podia deixar Adão e Eva o dia inteiro sem fazer nada. O dia inteiro jogando no PS5 deles. O dia inteiro assistindo série na Netflix. O dia inteiro assistindo YouTuber. E falar assim, ó, venha, exército de anjos, e trabalhe para os meus filhos aqui. Era justo? Eu acho que sim. Se eu fosse Eva, eu queria isso aí. Eu queria. Só que Deus falou assim, ó, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, é bonito, é gostoso, mas vocês vão ter uma tarefa aqui dentro. Vocês vão ter coisa para fazer.
E outra, eu estou usando o verbo imperativo, para que não tenha sombra de dúvidas do que eu estou falando para vocês que vocês devem fazer. Agora, eu consigo imaginar um Deus, dentro da nossa disciplina de 2024, falando assim para Adão e Eva: olha, meu querido, olha, minha fofinha, que lindo que o papai fez aqui para vocês, né? Se vocês decidirem cuidar do jardim, se vocês sentirem no seu coração de multiplicar, se vocês decidirem cuidar, ai, o papai vai ficar tão feliz. Vocês já viram alguém fazendo esse papelão? Ou vocês próprios já fizeram esse papelão com os filhos? Sim ou não? Eu já fiz, tá? Vocês conseguem imaginar um Deus fraco desse? Colocando Deus nessa posição, desse tipo de pai. Ele é um Deus fraco ou um Deus forte? Esse Deus é forte, mas se eu coloco Deus nessa posição de se ajoelhar na frente da criança e oferecer oportunidades para que essa criança decida, é um Deus forte ou um Deus fraco? Mas hoje está tão bonitinho aquilo que a gente faz. Hoje, se a gente faz isso, alguém fala: nossa, olha como ela educa bem esses filhos, olha. Ela entende essa criança. Ela dá opções. Ela traz ele para a discussão. Ela até se ajoelha na frente da criança para falar com ela. É tão bonitinho quando a gente escuta isso das influenciadoras, não é? Até eu que sou mais boba acredito. Mas quando a gente transfere esse modelo para este Pai eterno, que é o amor, como fica um papel ridículo? Ou só eu que acho isso? Fica um papel ridículo ou não fica? Por que a gente tem se prestado a esse papel? Por que nós estamos nos prestando a um papel de pais fracos? Deixa que caia essa pergunta aí. Outra coisa que Deus deu responsabilidade para eles: lavrar a terra e cuidar do jardim. Eu lembro de ter já escutado que o trabalho foi feito depois do pecado, que o trabalho é fruto do pecado. Já ouviram isso? Não é. O trabalho foi dado desde o começo. Não é fruto do pecado, o trabalho é por dignidade. Lavrar a terra e cuidar do jardim. Mãe, você que já foi uma fazendeira, lavrar a terra é fácil? Quem mais já lavrou a terra aqui? Que horas que vocês acordavam para lavrar a terra? Quando? Que horas? Bem cedinho. Mas os nossos filhos, a gente coloca para lavrar a terra meio-dia. Porque, tadinhos, estão tão cansados. Quando a gente coloca? Se a gente coloca, porque isso é uma agressão com a criança. Como assim colocar eles para arrumar? Como assim colocar para limpar o nosso jardim? Adão e Eva tinham que acordar de madrugada, tinham que suar a camisa não, né? O pelo. Suar o corpo. Porque eles tinham que lavrar a terra e cuidar do jardim. Por que Deus não colocou o exército de anjos para fazer isso no lugar deles? Mas, pai, a gente tem empregada, tem diarista. Por que eu tenho que fazer isso? Por que Adão e Eva tiveram que lavrar e cuidar do jardim, se tinham anjos que podiam fazer isso para eles? Mas no nosso jardim, nós temos dado todo o conforto do mundo para eles. Toda a facilidade. E não é pouco que eu escuto de pais falando assim para mim: eu dou tudo para ela, eu dou tudo para ele. E é isso que eles fazem. E qual é a minha resposta? Será que aí não está o problema? Tem tudo. Será que deveria ter tudo? Não faz nada. Por quê? Porque tem tudo.
Eu pergunto para os adolescentes que eu atendo, o que você faz em casa? A gente está empregada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei que lá, sei que lá. Fazem nada, nada. Como que uma criança vai entender que existe uma autoridade se essa autoridade não dá responsabilidade? Deixa eu voltar um pouquinho para essa ordem aqui, tá? Hoje a gente está tão dominado por uma ideologia que nós temos que ser uma pessoa muito, como que eu posso dizer aqui? Muito positiva no falar. Que se você estiver no mercado, teu filho fizer uma manha e você falar assim, levanta do chão e chega, porque você não vai levar. O que vai acontecer com você? Vai ser preso do mercado. Por violência. Hoje, se você falar não para o seu filho de uma forma muito taxativa, imperativa, você é taxado como uma pessoa grosseira, que exerce a educação por meio da violência. Sim ou não? Sim. Deus foi violento? Deus é amor. Por que então que eu pego as ordens que precisam ser claras e eu chamo isso de violência? É muito diferente uma violência, uma comunicação violenta com os meus filhos, do que uma ordem clara. Crianças e adolescentes precisam de direcionamentos corretos. Eles precisam do sim, sim e não, não. E o que passar disso? Vem do maligno. O que passar disso vai trazer confusão para eles. Tudo aquilo que não é claro, tudo aquilo que é subjetivo para uma criança e para um adolescente, abre oportunidade para dupla interpretação. Se Deus jogasse a proposta, que se eles quisessem e decidissem frutificar, multiplicar, sujeitar e dominar, Adão e Eva tinham feito? E estariam errados? Não também. O pai não ordenou. Ele deu a sugestão. Olha como isso é perigoso. Temos hoje crianças e adolescentes que não têm obediência, que não obedecem, que não estão nem aí, porque os pais estão sugerindo, não estão ordenando. Nós precisamos começar a entender que assim como Deus faz, é assim que nós temos que fazer com os nossos filhos. Não há espaço para dupla interpretação. Não há espaço para é errando que se aprende. Essa é uma mentira que a gente acreditou. É uma mentira que a gente acredita. É errando que se aprende. Tem coisas que sim, gente, tem coisas que não. Vamos deixar nossos filhos errarem para depois aprender, porque assim alguém falou? É observando que se aprende. É ouvindo que se aprende. É lendo que se aprende. É ensinando que os nossos filhos vão aprender. Não é errando. Não é errando. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Nós temos o nosso guardião do jardim lá em casa, né? Que é o Arthur. Temos só um filho. Que temos diarista a cada 15 dias. Desses 15 dias, quem cuida desse jardim somos nós 3. Esse jardim é nosso. Mas até mesmo no dia que a diarista está, o que o Arthur faz? Lava a louça. E ela fala assim para mim, eu acho tão diferente, porque eu estou aqui, o Arthur vem, lava a louça, deixa a cozinha arrumada para mim. Eu falo, Vilma, ele é o dono desse jardim. Ele é o guardião desse jardim. Esta é a responsabilidade que ele tem, e ele não faz mais do que obrigação. E a gente acha que, dando facilidade aos nossos filhos, facilitando a vida deles, a gente está abençoando, né? Fazendo com que eles cresçam. Na verdade, nós estamos tirando deles a capacidade de aprender. Eu tenho certeza que eu não quero ficar usando meu filho como modelo, falando que ele é perfeito, ele não é perfeito. Mas são exemplos que eu posso dar da minha vida. Mas eu tenho certeza que quando esse cara casar, ele vai saber cuidar desse jardim. Ele vai saber ensinar os filhos dele a cuidarem desse jardim. Amém? Outro aspecto aqui. O pai deu limites e deu consequências. Ele ordenou, mais uma vez o verbo imperativo. Não coma, porque se você comer, certamente você morrerá. Vocês morrerão.
Teve sombra de dúvida aqui? Vamos imaginar Deus hoje no ano 2024? Ah, filhinho, papai não queria que você comesse. Mas se você quiser experimentar um pouquinho, o pai dá para você não ficar com vontade, tá bom? Mas é só um pouquinho. Deus fraco, Deus forte. Deus me livre. Deus me livre de ser mãe e pai assim, né? Deus me livre. Mas a gente tem visto isso. Eu tenho visto isso aonde eu atendo, dentro do meu consultório. Que a criança está lá, se esperneando, porque às vezes não quer ir embora, porque o consultório é legal, porque tem brinquedo. E a mãe fica lá negociando. Ah, filho, não faz assim com a mamãe. Ah, filho, o papai já falou que já deu o nosso horário. E esses dias eu faço cara de paisagem, sorri a cena. Eu falei assim para um pai, mais 1 minuto eu vou te cobrar outra sessão. Aí ele me olhou e falei assim, eu não estou brincando. Por quê? Porque aquela criança estava avançando no horário do próximo. E estava lá, fazendo uma festa, e o pai estava lá. Ah, filhinho, por que você não obedece o papai? E aí eu falei, dá uma ordem diretiva, pega na mão e leva. Deus não fez isso com a gente. Deus falou, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Consequência, certamente morrerá. E olha quantas consequências estão descritas lá. Quantas consequências. Mas hoje a gente escuta assim, não seja tão assim com os teus filhos. Dê opções a eles. Deixa eles escolherem entre o bem e o mal. Eu fico tentando imaginar onde foi que a gente se perdeu na educação de filhos. Onde foi que nós achamos que a criança tem mais vontades e mais direcionamentos e mais autoridade do que nós pais? Onde foi que nós entendemos que a criança decide qual igreja ela vai ficar? Qual escola ela vai frequentar? Qual roupa que ela vai vestir? O que vai comer? Recebo muitas mães falando assim, ah, você não come nada. Ah, só come miojo e nuggets. E aí eu pergunto, nossa, mas tem assim uma carteira? Consegue ir no mercado sozinha? Consegue comprar o miojo e o nugget sozinha? Não, eu falei, por que tem na mesa miojo e nuggets? Para dar para o Jared. Vocês conhecem o Jared? Jared só come miojo com nuggets. Né? Quando foi que nós perdemos o entendimento de que comida de verdade é aquela que a mãe prepara, seja bonita ou não, e coloca na mesa? É isso que nós temos hoje. É isso que você vai comer. Ai, quero miojo e nuggets. Não, você vai comer isso. Você vai comer esta. Porque a decisão da criança, ela não é para o bem comum. A decisão da criança, ela é momentânea, ela não é pensando no futuro. Pais, quem é que tem aqui o cérebro bem desenvolvido para tomar boas decisões? Deixa eu colocar um parênteses de neurociência aqui, então. O cérebro da criança, ele está crescendo em tamanho e em funcionalidades, certo? Está crescendo lá por 2 e 3 anos e na fase da adolescência existe um fenômeno no cérebro da criança chamado poda neuronal. Alguém ia responder isso? Claro que vocês iam responder, eu fui mais rápida que vocês, né?
Então, existe esse fenômeno no cérebro das crianças chamado poda neuronal. Como se fosse uma grande árvore dentro do cérebro, cheia de ramificações, que são os neurônios, e num determinado momento, Deus, na sua infinita grandeza, inteligência e sabedoria, vai lá e corta esses galhos que estão ocupando espaço demais. E daí a criança de 2 e 3 anos fica chata, birrenta, importuna todo mundo, pula até cansar e não aguenta mais. Essa criança tem assim um rompante. E aí, lá na adolescência, vai acontecer de novo esta poda neuronal. E daí a gente fala, é porque eu tenho uma aborrecente. Para de falar maldição sobre o teu adolescente, tá? Porque é nesta fase que eles vão ter tédio, que eles vão ter início, muitas vezes, de um estado de tristeza profundo, que nós temos que estar em alerta. É neste momento que eles não têm a capacidade de tomar boas decisões, que nós precisamos estar junto com eles na direção do que comer, do que vestir, do que assistir. Até do que vestir, gente. Eu tenho uma adolescente de 16 anos. E se tiver um frio de 1 grau, mas tiver um sol lá fora, o que ele vai colocar? Bermuda e camiseta. Mas já tem 16 anos. Uma criança, se tiver frio lá fora, mas ela ganhou um vestido bonito de verão, ela quer colocar o quê? Ah, então tá bom, filhinha, a mamãe entende você. Coloca o vestidinho e vamos, então. A criança com essa diversidade de mudanças, de desenvolvimento, que acontecem em grandes marcas na vida dela, não tem condições neurológicas de entender as coisas que fazem bem para ela no futuro. Quem tem somos nós. Sabe a partir de qual idade que o nosso cérebro terá pleno desenvolvimento para tomar boas decisões? Mulheres a partir de 18 anos, começando a ficar boa. Com 20 anos você fala assim, ok, o cérebro está do tamanho certo, foi bem desenvolvido. E agora sim, essa mulher com 20 anos de idade, ela é uma mulher. E ela pode tomar boas decisões. Essa parte da frente aqui, chamada córtex pré-frontal, está bem desenvolvida. Tendo capacidade de abstração, tendo um pensamento hipotético dedutivo, coisa que lá atrás não tinha. Os homens estarão prontos quando? Eu não entendo por que vocês riem quando eu faço essa pergunta. Em todo lugar que eu vou tem um burburinho, uma risadeira. Obrigado, Jesus, pela Eva. O homem estará começando a ficar pronto, o seu cérebro, a partir dos 20 anos de idade, tá bom? Me pergunta agora quando termina? Pergunta como? Termina com 25 anos. Então, esta formação neurológica termina no homem com 25 anos, tá? E aí vocês vão entender o porquê que eles precisam de pai e mãe em todos os processos da vida, até nas tomadas de decisões mais, pesadas da vida. Porque eles não estão com a capacidade neurológica de tomar boas decisões. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que fez a teoria de envolver a criança e o adolescente em decisões da vida do casal? Não foi Deus. Quem fez esta teoria de colocar a criança no centro da família? Isso é o oposto do que Deus fez. É o oposto do que Deus fez. Deus corrigiu. Tudo isso que eu estou falando é pai masculino. Deus corrigiu. Ao ver que os seus filhos tinham desobedecido, Deus não fechou os olhos ou fingiu que não tinha percebido. Caso contrário, sua palavra não teria valor. Se sua palavra não tivesse valor, com certeza os seus filhos continuariam a desobedecer. Não confiariam na sua palavra. Mas a gente fala assim, ai, fez.
Não vou nem olhar, eu vou fingir que eu não estou vendo. Eu vou fingir que eu não vi. Eu falei que não era para fazer, mas eu estou cansada de falar. Eu vou fingir que eu não vi. Deixa passar dessa vez. Amanhã de novo, se fizer, aí eu corrijo, eu vou falar alguma coisa. Mais alguém além de mim já fez isso? Então, percebendo por que muitas vezes a gente fala e a nossa palavra não tem valor? Porque a gente fala, se você fizer isso, a consequência vai ser isso. Aí o fulaninho vai lá e faz. E a gente, por preguiça, por dificuldade de enfrentar, eu tenho visto muito pais com dificuldade de enfrentar os filhos. Enfrentamento mesmo, vem cá, de frente para mim, olhe nos meus olhos o que foi que você fez. Ninguém mais quer enfrentar filho. Por quê? Porque nós nos colocamos na posição de iguais aos filhos, amigos dos filhos. Eu não vou enfrentar, porque senão eu vou perder a amizade do meu filho e da minha filha. Eu vou fingir que eu não vi. Imagine Deus fazendo isso. Comeram, meu Deus. Comeram do negócio lá que eu falei. Anjos, continua fazendo o que vocês estão fazendo aí, finge que vocês não estão vendo. Que da segunda vez, se eles comerem, eu vou chamar atenção de novo. Da terceira vez eu vou corrigir. Incomoda isso, né, gente? Deus veio no jardim e falou assim, faz assim. Pai e mãe perderam a sua direção dentro de casa, perderam a sua voz ativa. Por quê? Deixa passar a primeira vez, finge que não viu, deixa passar a terceira e fica falando e fica às vezes repetindo e não chega na consequência que eles precisam ter. Mas Débora, a gente está criando eles de uma forma tão bonita, agradável e positiva que a gente não dá consequência para eles, porque assim, o próprio entendimento deles de que aquilo foi um erro já é uma consequência. Vai nessa. Vai nessa. Deus deu consequência aos filhos. Ele corrigiu. Agora, Deus corrigiu para todo mundo ver? Eu digo que se fosse eu no jardim, eu ia falar assim, aprontou, aprontou, foi? Tá pelado, tá escondido, que agora você tá pelado, tão pelado, né? Vem aqui os dois. Bora tirar essa folha de figueira que agora vocês vão passar vergonha. É agora. Anjos, vem aqui, quero mostrar para vocês. Os dois, ó, pelados. A gente pode fazer os nossos filhos passar vergonha com a nossa forma de correção. Se fosse eu ia fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma maldade diferente, né, de Deus, que é amor. E eu queria expor. A gente conhece um caso, né, mãe? A gente conhece um caso de família que gritava assim, ó, para todo mundo escutar, eu vou te corrigir agora. E se você fosse no cantinho da janela, você ia ver as crianças rindo da cara dela. Porque ela não estava corrigindo dentro, ela estava corrigindo para os vizinhos escutar. Para todo mundo achar que aquilo era uma mãe boa. E fazia um mau berreiro, e expunha todo mundo. E aquilo não era correção, coisa nenhuma. Deus corrigiu, só que Deus corrigiu os filhos em amor, em proteção. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz de Deus que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou assim, onde está? Como se ele não soubesse, né? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou, quem disse a você que estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então Deus usa ali um artifício, uma artimanha de trazer a consciência deles. O que foi que aconteceu? Repete para mim. Conta para mim o que você fez. Por que você está com vergonha? Isso a gente faz com os filhos. O que aconteceu? Me conta aí. E eu acho muito interessante esse comparativo da folha de figueira. Quem aqui já colheu figo?
Já? A folha de figueira é uma folha gostosa, agradável? A gente tinha árvore de figo em casa, então toda vez que colhia figo, o que a gente ficava, mãe? Tudo coçando, né? Coçando, porque a folha de figueira tem um leite que aquilo gruda na pele e faz uma coceira louca, e aquela folha, ela seca muito rápido e ela se desfaz. Então, assim, eu fiquei imaginando, por que será que Adão e Eva pegaram folha de figueira? Da pior coisa que tinha, para se cobrir. Por que não pegaram qualquer outra coisa? Uma pluma, uma folha de bananeira que cobria melhor, não sei, que não coçava. Mas pegaram folha de figueira. E eu entendi a história da folha de figueira numa situação com meu filho. Quando ele era menor, quinta série, né? Quinta série, piada de quinta série faz o quê? Né? Só pronta. E aí ele chegou em casa com uma notificação na agenda. Não era normal que ele tivesse notificação, ele sempre foi bem tranquilo. Mas aquele dia ele chegou com uma notificação na agenda e falou assim, mãe, tem uma notificação aqui na agenda, mas eu já queria que você soubesse que não fui eu que fiz. Eu falei, não foi você que fez o quê? Daí ele falou assim, então, a gente fez eu fiz um desenho do Sherlock Holmes, que é do livro que nós lemos lá na escola, e eu fiz o desenho, e um amigo meu veio e desenhou no Sherlock Holmes. E vocês sabem o que foi desenhado, né? Aquilo que piada de quinto ano faz. É, né? Do ladinho ali. E aí, o professor, mãe, porque eu estava perto, ele achou que fui eu. E eu falei, você foi injustiçado, filho. Eu fui, mãe. E aí a gente conhece o filho, né? Daí eu falei, puxa vida, eu vou lá conversar com eles amanhã. Ele falou assim, não, mãe, não se preocupe. Já foi tudo resolvido, deixa para lá. Deixa isso para lá, foi só uma notificação. E aí, o que é isso? Ele estava se cobrindo da vergonha dele com uma folha de figueira. E eu falei assim, eu vou deixar um pouquinho mais essa folha de figueira que vai coçar, vai incomodar. E depois eu quero que ele sinta a outra cobertura. E aí, deixei ele, né, com aquilo, e eu falava, mas filho, isso não é justo. Você assumir a culpa de alguém. Isto é injusto. A Bíblia fala, mãe crente entrou em ação. A Bíblia fala que Deus, ele é o sol da justiça. Você crê em Deus? Eu falei, eu creio, mas eu creio em Deus. Eu falei, então a gente vai orar, amém? E ele, amém. Já começou a ficar com a voz meio trêmula, né? Eu peguei na mão dele e falei, vem cá, a gente vai orar, chamar o sol da justiça sobre a tua vida. Segurei na mão dele e falava assim, Senhor, o meu filho foi injustiçado. Eu clamo a ti que toda verdade apareça, que toda mentira caia por terra e não sei o quê. E eu fui vendo esse menino ficando mais assim, né? Coçando as folhas de figueira, né? E aí eu falava, essa mentira vem à tona e quem mentiu vai ser desmascarado em nome de Jesus, porque o meu filho não será injustiçado. E eu fiz um teatro aquele dia e eu peguei na mão dele e falei, amém, filho dele? Amém. Né? Não sabia se ele respondia amém, se ele chorava, mas enfim, eu deixei. E daí a gente ia para a escola à tarde. Eu tinha que fazer uma visita naquela escola. E o menino que ele falou para mim que tinha feito a situação, para infelicidade do meu filho, a gente encontrou ele no portão. E aí, claro que eu não ia expor ele. Só que daí eu falei assim, filho, chegou a hora da sua vergonha cair por terra. Quer ver? Falei, oi fulano, vem aqui. Daí o meu filho viu, né? Sabe a mãe que tem? Mãe, não faz isso, fui eu. Aí eu falei, sério? Daí o menino veio assim, oi tia. Daí eu falei, oi, tudo bem? Dei um abraço, eu só queria te dar oi. Então tá bom. Daí, a folha de figueira já estava vazando, o líquido branco, já estava queimando a pele, já estava coçando, pesado aquilo. Levei ele lá para a minha sala, falei, e aí, foi gostoso? Foi horrível, mãe. Falei, foi gostoso mentir? Foi gostoso segurar esse pecado? Te coçou, foi ruim, foi ruim. Eu falei, isso é para você entender que quando você cobre a tua vergonha com essa folha de figueira, o teu jeito, é isso que vai acontecer. Naquele momento, eu tive o prazer de botar a mentira em pratos limpos, de ensinar a verdade. Não expus, eu podia ter exposto ele naquele dia. Orei por ele e falei, agora você vai pedir perdão. Você vai se colocar na presença de Deus. Pediu perdão e eu ministrei o coração dele. Falei, você entende o que é isso agora?
Você entende que você carrega um peso, o peso do pecado, ele é pesado. Ele é ruim, ele machuca. Entendi. E essa história ficou, e para mim ela caracteriza muito a questão da folha de figueira. E ela caracteriza muito aquilo que nós pais podemos fazer com os nossos filhos, porque Deus protegeu. Tirou aquelas folhas, que é passageiro. Justiça humana, tirou aquilo. E cobriu eles com aquilo que era mais gostoso, mais molinho. Pele de animal. Aquilo que cobria, que protegia. Deus protegeu eles. Deus protegeu os filhos. O Senhor Deus fez roupa de peles de peles, com as quais vestiu Adão e a mulher. Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira, que é passageiro. E Deus costurou peles de animais para cobri-los, aquilo que é eterno. Como nós temos corrigido os nossos filhos? O que nós temos feito? Como? Exposto? Nós temos coberto com aquilo que é eterno? Nós temos corrigido os nossos filhos, falando contra eles, falando contra a identidade deles? É porque você é assim mesmo? Porque você é desobediente? Porque você é mentiroso? Porque você sempre faz isso? Porque você é escandalosa? Porque você é assim, você é assado? Olha as nossas palavras quando a gente está corrigindo os nossos filhos. Nós podemos colocar folhas de figueira neles, que vai coçar, que vai arder. Ou a gente pode cobri-los com aquilo que é eterno. Aquilo que vai ser gostoso, que vai curar a alma deles. Tá, Débora, mas e a mãe nessa história toda? Porque até agora você falou do pai, né? E quando a gente entende que toda essa função aqui de dar condições, dar responsabilidades, dar limites, dar consequências e corrigir é do pai, o que sobra para a mãe? Mas eu acho que agora você passou pela tua cabeça. Não, mas quem faz tudo isso lá em casa sou eu. Eu que dou limite. Eu que dou consequência. Eu que corrijo. Eu que dou responsabilidade. Sim ou não? E daí o que vocês se sentem no final do dia? Cansada, esgotada. Já falei 10 vezes a mesma coisa para esse menino, essa menina. Já falei 10 vezes, não funciona. Eu canso de falar a mesma coisa. Eu canso de repetir. E a gente fica aquela mulher goteira, chata. Que diz lá, mulher goteira. Gotejando, falando. Como diz na Bíblia. Tudo aquilo que eu falei até então, homens, vocês precisam se levantar. E vocês precisam entender que isso tudo é responsabilidade do pai. É o pai que faz isso. É o pai que determina a lei dentro de casa. É o pai que dá ordem. É o pai que estabelece uma consequência. É o pai que vai chegar e vai corrigir. Quando nós entendermos que tudo isso está sobre a responsabilidade do pai, vai ficar mais leve para as mulheres ou não vai? Débora, e a mãe? Em Colossenses está escrito assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É um comparativo. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Em Efésios está escrito: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam sujeitas em tudo, sujeitas aos seus próprios maridos. Coloquei isso aqui que vocês já sabem de cor, porque vocês precisam entender esse comparativo. 1 Coríntios 11, 3. Entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da esposa, e Deus é o cabeça de Cristo. Se Deus tem toda aquela responsabilidade, e vocês homens vão ser esse comparativo daquele pai que estava no jardim, a esposa é o comparativo do quê? Da igreja. O que a igreja faz? O que a igreja faz? Vamos ver? Mais um texto ali. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua esposa e não a tratem com amargura.
Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que não desanime. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que deixou a lei por escrito? Quem deixou a lei por escrito? Deus. Vocês concordam comigo que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Então, Deus deixou a lei por escrito. A igreja pega esta lei e ela faz o quê? Ela muda essa lei? A igreja que muda esta lei e faz aquilo que ela bem entende, ela se torna o quê? Uma heresia. Ela se torna uma seita. Débora, eu não entendi nada que você falou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um pai chegou e falou assim para a esposa que dormia até tarde. Quero que você acorde mais cedo e a partir de hoje eu estou estabelecendo uma ordem dentro de casa que eu não quero que você dê mais McDonald's durante a semana de comida para os nossos filhos antes de ir para a escola. Porque a mãe dormia até muito tarde, não tinha tempo de fazer o almoço, passava rapidinho no drive-thru do McDonald's, dava aquele lanchinho, McLanche feliz para os filhos e ia para a escola. O pai estabeleceu uma lei. A mãe pegou a lei desse pai, no outro dia, não cumpriu e falou assim, olha só, é um segredinho nosso, tá? Não conte para o pai, mas hoje a gente vai comer Mac de novo. O que foi isso? Uma heresia. Essa mulher se torna uma seita dentro de casa, porque ela pega a lei do homem, que é o cabeça, e ela manipula essa lei da forma como ela entende. E se nós mulheres somos a característica da igreja, a figura da igreja, nós devemos honra a este marido. Nós devemos colocá-lo no lugar que ele merece, que é o cabeça. Ah, mas lá em casa não tem essa não. Lá em casa é eu que mando. Tanto que quando o filho pergunta para o pai alguma coisa, o pai fala logo assim, não sei, pergunta para a mãe. Alguém já escutou, falou, já viu uma situação assim? Pergunta para a mãe. Mulheres, quando foi que nós fomos enganadas para achar que nós mandamos na nossa casa? Para achar que nós fazemos as leis? Para achar que a gente tem que aplicar a lei? Para achar que a gente tem que dar consequência? Para achar que a gente tem que corrigir? E que a gente tem que decidir tudo? A Bíblia fala em sujeição. E ela não fala assim, ó, sujeite-se aos vossos maridos se ele for crente. Não tem isso. Sujeitem-se aos seus maridos. Submetam-se aos seus maridos. Ai, Débora, mas meu marido é um banana. Não faz nada dentro de casa. Será que essa desestrutura, será que essa ordem equivocada, errada, não tem a ver comigo, mulher? Que entendi por aí de que eu sou mega empoderada? De que eu posso tudo aquilo que eu quiser e eu posso, dentro de casa, fazer tudo o que eu quero? E o meu marido foi ficando ali para trás e eu fui indo à frente dele? Porque hoje essa é a ordem. Não é a ordem, mulheres? Vocês podem tudo o que vocês quiserem. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Homem nenhum pode segurar vocês. Já escutaram isso? E quando a gente fala em sujeição, em obediência, isso não dá uma luta na nossa cabeça? Não dá um desconforto? Ai, que coisa esquisita, se submeter ao marido. Né? A gente faz até 5 dentes, porque a gente fica brava com isso. Né? Porque nós temos uma onda de feminismo que me empoderou e te sobrecarregou. Porque tudo isso que a gente tem feito, porque a gente entende que o nosso marido não tem competência para fazer isso. Só que nós temos a competência de nos colocarmos agora, mães, na presença de Deus e falar assim, me perdoa. Eu entendi tudo errado. E eu vou dar este lugar que eu sentei, que eu usurpei, que não é meu, de autoridade, eu vou devolver ao meu marido. E eu vou ajudá-lo. Amor, senta aqui, ó. Amor, faz isso aqui. Amor, decide isso aqui.
Esse é um caminho de volta que muitos pais têm feito quando chegam pedindo ajuda porque já perderam as estribeiras dentro da casa. Esses dias eu atendi um casal que a mãe falou assim, os meus filhos adolescentes, eles chegam a quase me bater. Eles vêm para cima de mim e eu estou com medo de apanhar deles. E o pai estava do lado. E aí eu perguntei assim, você permite que outra pessoa encoste o dedo na sua mulher? Eu até converso com eles. Eu falei, com essa voz que você falou comigo, que nem eu tenho medo. Falei, eu vou perguntar de novo. Você permite que os teus filhos adolescentes vão para cima da tua mulher que você escolheu para casar, que você ama? Você permite que eles vão para cima dela? Porque eles querem o celular que ela falou que não era para pegar? E ele ficou quieto. Eu falei, se você não se levantar como pai, como homem desta casa, daqui a pouco a sua mulher vai estar roxa de apanhar dos teus filhos. E você, um homem que não merece ser chamado de homem se você não se levantar. E ele quase deitado no sofá. Falei, por favor, se assente no sofá. Se posicione, erga essa cabeça. Falei, tua mulher já entendeu que ela é empoderada pelo feminismo. E ela já entendeu que ela tem que devolver isso para você. Agora você precisa entender a sua posição de pai. A sua voz de comando. Falei, eu não quero mais que você permita que os teus filhos levantem a voz para a sua mulher. Você entendeu? Não é só conversar com eles. É estabelecer uma ordem. É escrever essa ordem. A partir de hoje eu baixo um decreto aqui. Eu como rei dessa casa baixo um decreto. Não pode fazer isso. E pais e mais pais têm entendido que eles têm que escrever esta ordem e pregar na parede de casa. Um outro caso de alguém famosíssimo por aí que todo mundo conhece. Falou para mim assim, tá aí, 4 anos, não consigo nem levar na igreja mais porque não obedece. E bate na mãe. Faz um caso de bater na mãe. E eu falei assim, e você, esse cara desse tamanho, com 2 metros de altura, permite que outro homem encoste na tua mulher? E ele fez assim, não é bem assim. Eu falei, é assim. Você está permitindo que um fulaninho de 4 anos que você não soube educar, bata na sua mulher. Ele pegou e ficou com a cara enferruscada. Eu falei, até quando que você vai permitir isso? Eu não sei o que fazer, por isso que eu estou aqui. Eu falei, então você faz favor de baixar um decreto na sua casa, de baixar uma ordem na sua casa, que ninguém encosta na mulher que é sua. Porque se você permitir, ele vai continuar batendo. Ele vai continuar fazendo. Daí, passaram 1 mês, eu falei, aí, como que tá? A gente já escreveu tudo, tá lá na parede. Falei, tá cumprindo? Daí a esposa tem que cumprir. Então, o que acontece? O homem baixa o decreto, baixa a lei, escreve o que é proibido, o que não é proibido. Quem faz cumprir? A mãe. Quem faz cumprir a lei da palavra na nossa vida? Aonde nós estamos. A igreja, os irmãos. Pega essa lei. Ninguém vai inventar a lei. Igreja nenhuma inventa a lei. Ela pega a lei que está escrito. E ela faz cumprir. Ela anda conforme essa palavra. E nós precisamos entender, pais homens, que a voz de vocês tem um poder que a nossa voz não tem. Mães, vocês já viram que vocês falam 10 vezes a mesma coisa. O pai vem, dá um esbravejado, o negócio acontece? Não é verdade? Daí ele dá uma esbravejada lá, todo mundo fica quieto. A mãe fala, mas não precisa falar assim com a criança. Ai, como você é grosso. Como estúpido. Não faz assim com o Jared. Machuca o coraçãozinho dele. Mães, por favor, larguem desse cabresto de autoridade que vocês têm nas mãos. E que vocês querem conduzir o marido e os filhos. Entrega para ele. Deixa ele. Homem é grosso mesmo. Salvo raras exceções.
Né? Homem, tem essa voz de trovão que dá medo. E os filhos precisam ter isso. Um pai ontem falando para mim, oxa, agora que eu resolvo, agora que eu entendi, que agora eu dou uma ordem, mas eu falo uma vez só. E o menininho já treme nas bases, se posiciona e sai andando junto com ele. É milagrosa a voz do pai, gente, é milagrosa. A gente que não entende. Ah, é para frente ou para trás? Oh, meu Deus do céu. Agora parou. Agora parou de verdade. Ou desligou, não sei. Foi? Olha lá, um comparativo, né? A mulher e a igreja. A mãe gesta, dá à luz. A igreja gesta em oração e dá à luz a novos convertidos. A mãe amamenta no peito. A igreja alimenta com leite, assim como diz em 1 Coríntios 3:2. A mãe ensina a andar. A igreja ajuda nos primeiros passos da vida cristã, no discipulado. A mãe ensina as primeiras palavras. A igreja ensina a palavra de Deus, uma nova forma de falar. A mãe faz com que a lei do pai seja cumprida. A igreja faz com que a lei do pai seja cumprida. Não fica mais fácil, mulheres? Mulheres, vocês entendem que muitas vezes a gente roubou e usurpou esse papel do pai? Achando que era a gente que tinha que fazer? Achando que é a gente que tinha que dar conta? A gente que tem que corrigir, a gente que tem que chamar atenção. E muitas vezes, por ignorância, a gente faz isso. Por ignorância, os pais não entenderam que tem esse posicionamento, precisam ter esse posicionamento. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois filhos, sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. E é isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou condenando a obra das trevas que está sendo feita nas famílias, como a disfunção de paternidade e maternidade. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque diz Deus, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E eu sei que vocês são sábios, e eu sei que vocês não querem andar como necios. E assim como a palavra diz, levanta tu que dormes. E eu declaro que hoje vocês pais e mães foram despertos de um sono. Vocês despertaram de algo que vocês estavam fazendo, que foram influenciados por palavras vãs. Vocês concordam com isso? Vamos levantar para a gente orar? Eu vou fazer uma oração junto com você, mulher, e o Mauro vai conduzir você, homem, nessa oração também. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra, Pai, vem, Pai, com entendimento sobre nós, ela vem trazer a luz sobre nós. E, Pai, eu me coloco como mulher aqui, como mãe, junto com as minhas irmãs que estão aqui, Senhor. E nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença e nós pedimos perdão. Perdão pela forma como nós agimos até agora. Perdão porque nós quisemos ir além daquilo que nós fomos feitas para fazer. Nos perdoa, Pai, porque nós nos tornamos muitas vezes cabeça de casa e nós não somos essa cabeça. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós calamos os nossos maridos. Muitas vezes, ó Pai, nós pegamos a lei deles e nós deturpamos. E nós, Senhor, invalidamos esta lei. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa como mulher, como esposa e como mãe.
E neste momento, Senhor, eu declaro sobre a vida das minhas irmãs, Pai, um novo do Senhor, uma nova forma de ver a maternidade, uma nova forma de ver o casamento, uma nova forma de ver os filhos. Declaro sobre as minhas irmãs, Pai, que elas serão corrigidas pela Tua palavra, Pai, pela forma como o Senhor trouxe aqui, Senhor, o que devemos ser, da forma como nós devemos ser como família. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos sim a parte frágil e sensível da casa, Pai. Não aquela que toma tudo no braço e que decide tudo. Nos ajuda, Pai, a estarmos alinhadas com os nossos maridos. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós saibamos, Senhor, como conduzi-los ao trono que é deles, Pai, de rei e sacerdote. Nos ajuda, Pai, para que os nossos filhos desta forma passem, Senhor, a serem abençoados e também obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, sobe aqui, por favor. Eu ia simplesmente orar agora, mas eu sinto de Deus que nós vamos fazer um ato profético com os homens, amém? Você aceita isso? Você que é homem, vem aqui, por favor, aqui na frente. Aqui. Saia do seu lugar. Se você é pai, não é, mas um dia você vai ser, então vem aqui à frente. Amém? Como a Débora falou, o mundo, o diabo tem tentado tirar essa cadeia de autoridade de nós homens, né? Tem trazido pensamentos, tem trazido talvez muitas vezes esse empoderamento feminino, né? As mulheres achando que talvez até mesmo por uma falta de atitude nossa, de tomar as rédeas da nossa família, ela tem, né, tendo que muitas vezes tomar esse papel que é nosso como homens. E nós vamos agora assumir a nossa cadeia de responsabilidade e autoridade nesse momento. Você crê nisso? Amém? Eu vou orar, quero que o pastor também ore, e a gente vai impor a mão sobre vocês. E nós queremos, eu creio que é um novo tempo sobre as nossas vidas. Amém? Então feche teus olhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse tempo especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós como homens, Pai, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, abrimos os nossos corações, a nossa mente para ser renovada nesse momento. Queremos assumir agora a cadeia de autoridade que nos foi roubada. Queremos sentar no trono de autoridade das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas casas. Eu quero abençoar a vida de cada homem agora em nome de Jesus e declarar que tudo aquilo que foi tirado sobre a sua vida é restaurado, volta para você agora em nome de Jesus. Espírito Santo, visite cada um aqui agora, Pai, nessa tarde, Senhor. Venha sobre o coração de cada um agora, Pai, e restaura, Senhor, essa autoridade, Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, porque nós representamos o Senhor Deus. Como a mulher representa a igreja, nós representamos o nosso Deus. Nós abençoamos a vida de cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traz, Deus, todo senso de responsabilidade, de autoridade, todo senso, Senhor, todo sentimento, Senhor, e toda consciência, Senhor, de que existem pessoas dependentes desses homens, Senhor, mulheres, crianças, filhos, netos, Senhor, dependentes desses homens, Senhor. Traz, Senhor, esta consciência, traz este entendimento, para que os seus passos, os seus pensamentos, os seus planejamentos tenham a ver, Senhor, com esta responsabilidade, para que as suas ações, as suas atitudes, o seu trabalho, Senhor, a sua carreira, a sua missão, Senhor, tenha a ver, Pai, com essa responsabilidade. Dê a eles, Pai, mais, Senhor, daquilo que vem de Ti, Senhor, para que eles possam derramar da maneira em que o Senhor derrama sobre eles, que eles tenham, Senhor, em abundância para derramar às suas esposas, para derramar aos seus filhos, para derramar às suas gerações vindouras. Deus, em nome de Jesus, capacita-os, forja-os, derrama sobre eles, Senhor. Dê, Senhor, capacidade, Senhor, capacidade intelectual, capacidade emocional, capacidade espiritual, Senhor, para que eles sejam os inculcadores, sejam os legisladores, sejam os pastores, sejam sacerdotes do seu lar, para que o Senhor opere sobre a vida deles de maneira ordenada, orquestrada por Ti, para que, Senhor, os seus possam ir bem, para que os seus filhos, as suas esposas possam ir bem, Senhor. Prospera-os em todas as áreas da maneira mais especial possível, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mulheres, homens, se vocês quiserem se assentar. Às vezes você perguntou assim, tá, Débora, mas eu não tenho marido.
Eu sou mãe solteira ou eu sou viúva? Meu marido já foi. E aí? O que eu faço? O seu marido é o Senhor. O Senhor é a sua autoridade. Ele não te deixa. Ele não te deixa. E é por você que eu gostaria de orar agora neste momento. Colocar você na presença do Senhor. Pai, eu te louvo, ó Pai, pelas mães que estão aqui, Senhor. E eu te agradeço, ó Pai, pelas mães que estão aqui, ó Pai, para aprender. Mas, Senhor, que não tem ali a figura humana de um homem do seu lado, ó Pai. Aquelas mães, Senhor, que já perderam seus maridos ou que não tiveram, Senhor, seus maridos. E eu declaro, Pai, sobre a vida delas, ó Pai, que a sua autoridade está sobre ela, Pai. Que o teu mover está sobre estas mães. Que o Senhor é o cabeça delas. O Senhor é o marido delas, ó Pai. E que elas não estão sozinhas. Que o Senhor está ali. Peço, ó Pai, que o Senhor derrame entendimento sobre elas. Sabedoria, Pai, em pegar a sua lei escrita e colocar na vida destes filhos, ó Pai. Trazendo ali o ensino correto, ó Pai. O ensino que vem do Pai verdadeiro. Senhor, traz, Senhor, o teu sustento para estas mães, ó Pai. Traz, Senhor, a tua voz ali, Senhor, que ela entenda a sua voz audivelmente, ó Pai, na condução dos teus filhos ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém.